Agora sim, já coloquei para gravar. Vamos lá, gente. Então, vamos começar mais uma aula de biofísica. Hoje a gente tem a senhorita Tainara Venturini Sobrosa. Tainara, ela é bióloga, ela é mestre em ecologia, é quase doutora. Falta o quê? Um mês para você ser doutora? Um ou dois. Falta 1 ou 2 meses para ela ser doutora. Até o mês passado ela era analista ambiental? Analista de educação ambiental. Analista de educação ambiental lá no Sesc Tepequém. E ela é especialista em bioacústica. Então hoje ela vai introduzir para a gente, tá? Para quem tem interesse em fazer trabalho com bioacústica. Lembrando que se alguém gostar muito do assunto, gostar muito do tema, vocês podem fazer o trabalho de vocês, tá? O trabalho final de biofísica sobre bioacústica, tá? E só mais um lembrete antes de eu terminar. Hoje é dia 31. Lembrando que vocês têm 2 semanas para me entregar o primeiro esboço do trabalho, tá? Todo mundo tem que me entregar um rascunho do trabalho final de biofísica lá no dia 14 de setembro, tá? Então, isso é para ninguém deixar para fazer o trabalho na última hora. A data final é outubro. Mas como eu sabia que os alunos iam deixar para fazer... A data é dia 5 de outubro, né? Para entregar o trabalho final. Como eu sabia que eles iam deixar para o dia 4 de outubro para fazer o trabalho, o que eu fiz? Vocês vão ter que me entregar o esboço já em setembro, para ninguém deixar para a última hora. Então, se alguém quiser já fazer, pode fazer só um esboço, tá? Sobre bioacústica, usa a aula de hoje, tá? Quem ainda não conseguiu decidir o tema, o assunto do trabalho, bioacústica pode ser uma boa, tá? Eu vou desligar o meu microfone, minha câmera, aí tu fica à vontade, tá, Tainara? Tá bom. A sala é sua. Qualquer problema que der, daí tu abre o microfone e me avisa, tá? Tá. Legal que eu já tô vendo, teve uma menina aqui dessa turma, a Raíssa, tô vendo ela online, ela já entrou em contato comigo, dizendo que tinha pela temática. Bom, achei ótimo. Então, peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui para compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. A Mari já me apresentou, né? Me chamo Tainara Sobrosa, sou doutoranda em ecologia e desde a graduação eu tenho me aventurado aí em utilizar o som como uma ferramenta e também como um objeto de estudo dentro da ecologia e do comportamento animal. E hoje, então, eu trouxe para vocês alguns desses aspectos físicos, já que a disciplina é de biofísica, né? Os aspectos físicos do som e também algumas teorias que são relacionadas à bioacústica, ecoacústica, e como vocês poderiam utilizar, por exemplo. Inicialmente vai ser uma coisa mais dura, mais o que é som mesmo, e depois a gente vai para a coisa mais prática. Eu trabalho com primatas, como a Mari já disse, então muitos dos exemplos que aparecerem aqui provavelmente vão ser desse grupo taxonômico, mas as teorias, as ideias se expandem para muitos outros grupos animais. Desde muito, assim, nós como humanos temos um interesse pelo som dos animais, seja por contemplação, inclusive muita gente, infelizmente, mantém, por exemplo, passarinho dentro de casa para ouvir esses passarinhos, mas também através de uma curiosidade científica, né? Por que esses bichos estão fazendo esses sons? Como é esses sons? Qual é o desenvolvimento anatômico desse animal que possibilita que ele faça esse som tão curioso, né? Então, a curiosidade também do ponto de vista científico surge a partir dessa contemplação muitas vezes. E também a gente utiliza a detecção, né, desses sons, a gente ouve esses sons e a gente sabe que um bicho está lá, por exemplo. E isso é utilizado por muitas pessoas quando vão caçar, por exemplo, né? Mas também nós cientistas para
saber que uma espécie ocorre num determinado local. Por exemplo, morcegos, a maioria deles é noturno, todos, se não todos, né? Mas eles produzem sons, principalmente para fazer a ecolocalização, mas também para se comunicar, e através desses sons a gente pode saber que eles estão em um determinado local. Por exemplo, aqui do lado a gente tem um gravador autônomo, que é um aparelho que a gente deixa lá na floresta e ele vai captar todos os sons que estão lá. Então a gente não precisa ver o morcego para saber que ele está lá, né? E assim funciona com várias outras espécies que são vocalmente ativas. Esse slide aqui é da Juliana Appel, ela trabalha bastante com isso e eu acredito que ela também vai dar uma palestra para vocês. Ela vai poder falar mais sobre a utilização dos sons para detecção de espécies. E o som, então, ele fomentou o som dos animais, uma diversidade de disciplinas relacionadas a isso. A primeira de todas foi a bioacústica, que ela envolve principalmente a anatomia animal e a produção do som, mas também os comportamentos associados a ele. Também tem a questão da psicoacústica, que é como esses animais percebem esses sons. Então relaciona bastante com a audição deles e se eles gostam ou não gostam desses sons, que muitas vezes é medido através de hormônios, por exemplo, se há um hormônio relacionado a um comportamento de estresse ou não. Também existe outro aspecto mais recente, que é a paisagem acústica. Na paisagem acústica, geralmente a gente considera um local e todos os sons que ocorrem dentro desse local, que pode ser de diversas espécies. Muitas vezes a gente não considera nem qual é a espécie, mas só as características desses sons, desses locais, ao longo do tempo, geralmente. E a ecoacústica, que é uma disciplina mais ampla, que pode envolver todas as cimas, mas com alguma pergunta mais ecológica, e também tem esse aspecto relacionado ao meio onde esse som é propagado. E todas essas disciplinas, elas estão bastante ligadas às várias outras disciplinas também, outros temas, como o comportamento animal em si, o desenvolvimento de tecnologias, como, por exemplo, esse gravador autônomo, né, para deixar ele lá gravando sozinho, ou mesmo formas de analisar esses sons depois. A cognição, né, pensando em como esses animais interpretam esses sons e utilizam para os seus outros comportamentos. Também SIG, que é o sistema de georreferenciamentos de informações, para saber, por exemplo, aonde eles estão fazendo esses sons. Biogeografia, né, que relaciona as distribuições geográficas Tainara? das espécies. A genética, será que quanto mais aproximado... Sim? É que o teu som ele começou a falar. Tu ia falar? Oi? Oi? É que o teu som tava falhando. Mas agora tá me ouvindo ou não? Agora sim. Ainda tá travando? Não, agora melhor. É que começou a falar meio, parece em câmera lenta, sabe? O teu som começou a dar um... Exatamente. Não, mas acho que melhorou. Pode seguir. Mas assim, é irônico como eu falo de bioacústica e sempre dá algum probleminha como o meu áudio. Eu vou tentar mexer menos no fone, que pode ser isso também. Tá, mas melhorou agora. Não é só porque tu começou a falar e começou a ficar muito travado, por isso que Mas pode seguir. Tá, eu já peço desculpas também, que eu ainda tô pequena, a internet nem sempre é muito boa. Na verdade, na maioria das vezes não é. Então, se der alguma travada, desculpem e peçam que eu errado. Também, então, pode ser relacionar à genética, por exemplo, será que quanto mais aproximados são grupos de animais, sejam porque eles são parentes ou porque eles são espécies próximas, será que quanto mais próxima essa similaridade genética também é? É que a tua tela parou de compartilhar.
Ué? Opa, é verdade. Tá, eu não vou mais te interromper, desculpa. É só porque teve esses pequenos problemas. Pode ser. Melhor. Ah, foi? Uhum. Estão me vendo? Também me ouvindo? Tá bom. Então, também relativo à anatomia, se um animal, por exemplo, produz um som muito peculiar ou muito alto, digamos, será que ele tem alguma adaptação anatômica que é para produzir esses sons? Como a gente pode ver, né? Será que a gente pode diferenciar as espécies só através do som? Ou utilizar o som como uma ferramenta adicional para separar as espécies? Então, a gente pode trabalhar tudo isso utilizando o som, principalmente relativo ao comportamento animal, né? E a gente pode fazer uma série de perguntas, por exemplo, como eu posso descrever o som em seus aspectos físicos? Como ele varia de acordo com a anatomia? Qual é a parte da anatomia desse animal que faz com que ele produza esse tipo de som? Esse som, para que ele é utilizado? É para comunicação com outros animais? Que tipo de contexto comportamental ele está sendo utilizado? Será que eu posso identificar as espécies ou contar o número de espécies, número de indivíduos em um determinado lugar só ouvindo? Será que eu posso entender como algumas espécies ou indivíduos interagem sem precisar olhar para eles, só avaliando o som deles? Então, essas são algumas das inúmeras possibilidades de coisas que a gente pode estudar. Mas agora, o que é realmente o som, né? Era isso que a Mariane queria que eu viesse falar. Alguns dos slides a seguir, eu peguei eles emprestados com a autorização da Emma Gregg, da Universidade de Cornell. E, bem, o que é o som? O som vai ser a energia, propagação de energia em um determinado meio. Esse meio pode ser um meio sólido, aquoso ou aéreo, como é o nosso caso, né? E ele vai mover só a energia, a matéria não se move. E aqui você pode ver, por exemplo, a energia está se propagando através da contração e rarefação dessas moléculas do ar, por exemplo. E não há uma mudança, não há movimentação da matéria nessa propagação. A gente pode ver por esses pontinhos vermelhos no embo, eles dão uma chacoalhadinha ali, mas eles voltam para o mesmo lugar, né? Aquela bolinha não vai infinitamente, só o que vai é a energia. E a gente pode caracterizar, então, esses sons como uma onda, né? Onde essa onda vai ser caracterizada por essa pressão, né, que vai ser gerada nas moléculas desse meio. Então, a gente tem aqui a pressão sonora, que a gente chama, né? Então, nessa onda vai ter uma amplitude, que é a diferença entre um pico e um vale. A gente pode caracterizar ela como o comprimento de onda, que é esse que está em azulzinho, que chama wavelength. A amplitude, que é essa diferença entre o pico e o vale, é o que geralmente se relaciona ao volume, à intensidade do som. Se eu falar assim para vocês, provavelmente vocês não estão nem me ouvindo direito. Isso é o volume, tem relação com a amplitude e a intensidade do som, né? Outra coisa que a gente geralmente usa para caracterizar o som é a frequência. A frequência vai ser o número de ondinhas que tem aqui em um determinado tempo. Imagine que aqui no eixo X é o tempo. Então, passou um segundo, quantas vezes essa onda passou dentro de um segundo? Isso é a frequência, tá? E a frequência vai ter relação com o quanto mais grave um determinado som é ou mais agudo. E aí, como eu falei, o som sempre vai ser uma energia
onde geralmente ela começa como energia elétrica, por exemplo, quando um animal produz um som, tudo começou como um impulso elétrico na sua cabeça, no seu cérebro, que ele, então, deu todos os comandos para que saísse esse primeiro jato de ar que vem dos pulmões, passasse pelas cordas vocais e fosse para o meio, onde essa energia continua a se propagar através de energia cinética, ou seja, uma energia em movimento, até chegar num outro indivíduo que vai ouvir esse som, vai receber. Então a gente tem um emissor e o receptor também. Tudo certo? E o receptor também vai detectar e vai passar então essa energia cinética elétrica mais uma vez, que vai para o cérebro e ele vai interpretar esse som. E a gente, às vezes também, quando a gente vai para o campo, quando a gente quer pesquisar, a gente também utiliza, por exemplo, microfones e gravadores, que também vai transformar então essa energia cinética, essa expressão, em uma energia elétrica, que ela vai ser gravada. A gente geralmente pensa no som como uma onda pura, como uma ondinha bonitinha lá, a pressão ao longo do tempo. Mas o que a gente tem é que na maioria dos organismos a anatomia é tão complexa que faz com que os sons saiam de diferentes tempos e com diferentes formas. Isso aqui do lado são representações gráficas do som, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Onde a gente tem, por exemplo, no Y a frequência, no X o tempo e a cor é o volume. Então, tem diferentes frequências. Por quê? Porque saiu o primeiro jato de ar lá do pulmão, ele vai passar pelas cordas vocais, vai passar pela boca, vai passar pelo nariz, vai passar pela língua, vai passar pelos dentes. E tudo isso vai agir como um filtro. Então, a gente tem uma fonte, que geralmente vai ser nos pulmões, e os filtros, que são todos os aparatos anatômicos por onde essa energia vai passar, né? E isso faz com que cada um chegue em diferentes tempos e em diferentes frequências. Então, o que a gente tem, na verdade, é que um som produzido por um organismo biológico geralmente vai ser uma soma de ondas, múltiplas ondas, mas que a gente não percebe, a gente percebe elas como uma unidade. A nossa capacidade de reconhecimento delas, a gente não consegue perceber essa ondinha pequenininha aqui ou só essa grande. A gente percebe elas todas como uma coisa só, dependendo do tempo, né? Então, a partir disso aqui, essa representação gráfica do som, que é pressão por tempo, a gente geralmente chama de oscilograma, que é onde vai ter as oscilações da onda, né? Mas nessa representação a gente não vê, por exemplo, as frequências, né? A gente vai ter, na verdade, o que é a frequência? É o número de ondas ao longo do tempo, né? Mas aqui parece que tem vários tipos de ondas, não é mesmo? Então teve um cara, que foi o Fourier, que falou assim, na verdade um som, uma unidade de som, como a gente percebe, na verdade é uma soma de frequência. Que esse cara aí é o Fourier. Então, ele criou toda uma matemática lá que a gente não precisa saber, com derivados, umas coisas doidas, e vamos botar dentro de uma caixinha preta e só acreditar no que ele falou. E ele fez essas transformações discretas de Fourier. Ele pegou ao longo do tempo pequenas partes ao longo desse som para fazer várias vezes os cálculos de frequência. Então a gente tem, por exemplo, imagine que a gente está com um gravador. O gravador, ele não vai pegar a onda inteira, por exemplo. Vocês conseguem ver aí meu mouse? Ele vai pegar tempos, ele vai pegar informações da pressão sonora em alguns momentos do tempo, que é o que a gente fala desses tempos discretos. Então, esse pontinho vermelho o gravador perguntou, qual é a pressão? Depois, qual é a pressão? Depois, qual é a pressão? Depois, qual é a pressão? E com isso, ele remontou o que seria essa soma de ondas, né? E depois, então, vai, através dessas transformações de Fourier, ele vai pegar esses vários pontos e vai medir as amplitudes, ou seja, os volumes, nesses tempos previamente definidos, vai fazer aquele cálculo todo lá
e então vai gerar as diferentes frequências nesses diferentes tempos, pensando nessa soma de ondas, né? Então a gente vai ter várias frequências em uma unidade de som, geralmente. Essas frequências vão variar ao longo do tempo. Então, a solução que o Fourier, por exemplo, trouxe foi que a gente pode dividir o sinal em vários segmentos e calcular vários DFTs para poder ter uma noção de como as coisas são. E com isso, então a gente tem, por exemplo, aqui o oscilograma que são aquelas várias ondas sobrepostas, as oscilações ao longo do tempo. Então, digamos, nesse trechinho que está em vermelho aqui em cima, ele passou aqui para baixo, aqui embaixo tem a outra representação do som, onde tem no eixo Y a frequência e no X o tempo. Então, vai calculando o DFT, essa transformação discreta ao longo do tempo, e com isso vai gerar o que a gente conhece que é como espectrogramas, que é onde vai ter as informações de frequência. Frequência é se um som é grave ou é agudo. Então, o que a gente tem no espectrograma, na verdade, por exemplo, aqui seria aquela equivalente a esse quadradinho rosa, né? A gente tem, na verdade, é que um espectrograma é uma matriz com vários números de DFT, vários números dessas transformações, e aí eles pintaram quanto maior esse número do DFT, mais pretinho. Então, conforme vai tendo essas variações, ele vai desenhando o que a gente conhece por espectrograma. E geralmente no espectrograma é onde a gente vai saber, por exemplo, que um guariba tem uma vocalização muito grave. E que um salzinho tem uma vocalização muito fina. Através dessa representação gráfica. E essas são, na verdade, as 3 principais representações gráficas do som, que é onde a gente extrai todas essas informações físicas. O oscilograma, que eu já tinha falado, que vai ter a pressão sonora ou amplitude ao longo do tempo. O espectrograma, que é, na verdade, um derivado do oscilograma, né? A gente só consegue obter informações de frequência, porque a frequência está no eixo Y e no eixo X tem o tempo, a gente só obtém essa informação de frequência a partir das derivadas que foram feitas no oscilograma. E no espectrograma, o espectrograma ele é como se fosse um gráfico em 3D, porque ele tem um outro eixo que é a coloração. Então, aqui vocês veem a coloração, que é as diferentes amplitudes dos sons. Né? Então, por exemplo, quanto mais vermelho, mais volume tem. Aqui, nessa partezinha, está mais vermelho. É ali que tem mais energia, por exemplo. E através desse espectrograma, por exemplo, a gente pode medir várias coisas. A gente pode medir quantas unidadezinhas aparecem ou quantas sílabas. Isso aqui é uma vocalização de um som indicador. Tainara, teu som tá travando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. A gente... Se eu tirar o fone, fica melhor? Fica. Então, eu acho que eu vou falar assim, então. Travou muito, tu acha que eu devo repetir, Mari? Só a última parte. Então eu vou repetir aqui o espectrograma, tá? Vamos de novo. No eixo Y a gente tem a frequência, no eixo X a gente tem o tempo, e aí a gente pode medir vários parâmetros acústicos aqui. Por exemplo, a gente pode medir qual é a duração entre a primeira e a última sílaba, o número de sílabas, então, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha falado 6 antes, porque eu não contei isso aqui, mas é uma pequena sílaba também. A gente pode ver, por exemplo, que ele varia ao longo do tempo, cada uma das sílabas. Ela começa aqui embaixo, ela sobe, depois ela volta. Isso a gente chama de modulação, por exemplo. E aí a gente tem uma frequência que é mais baixa, que fica aqui assim, mais ou menos, em 6 kHz, geralmente.
a gente tem uma frequência mais alta, que fica por aqui, entre mais ou menos 9 kHz. A gente tem uma frequência que tem mais energia do que as outras, que geralmente é onde vai estar vermelhinho, né? Que é aqui entre, digamos, 8, alguma coisa. Então a gente pode extrair vários parâmetros acústicos e todos esses parâmetros vão mudar geralmente de espécie para espécie, de indivíduo para indivíduo, aonde eles estão localizados. Geralmente essa é uma das formas de trabalhar com bioacústica, fazendo essas análises. E aqui tem uma outra representação gráfica que é o Power Spectrum. O Power Spectrum ele vai falar tem mais uma vez a frequência, então quanto mais aqui para baixo, mais agudo, fininho, quanto mais aqui para cima, mais grave, quer dizer, ao contrário, mais grave embaixo, mais agudo para cima, e no eixo X a gente tem amplitude, então a gente vê que a amplitude é maior aqui mais ou menos em 8, alguma coisa. Se a gente pegar o valor que está aqui nesse pico do Power Spectrum, provavelmente vai coincidir com esse valor vermelhinho ali no espectrograma. Mas a gente pode trabalhar, então, extraindo as variáveis dessas três ferramentas. E aqui é um sumário, basicamente, a gente vai medir, pode ter muitas variáveis, muitos parâmetros acústicos, mas todos eles vão derivar de três principais parâmetros, que é a amplitude, ou seja, o volume, a frequência e o tempo. Então, quando a gente tem a amplitude e a frequência, a amplitude e o tempo, o oscilograma ou waveform. Tainara? A frequência e o tempo é o espectrograma. Que isso significa, né? Eu entenderia 80 graus. Tem várias. Oi? Ai, meu Deus. Travou toda a explicação dessa imagem. A tua voz ficou travando muito e não deu para ouvir. E parou de compartilhar de novo a tua tela. Não, agora eu... Tu acha que é o áudio ou é a internet? Eu acho que é a internet. Vamos devagar, tranquilo. Parece que agora voltou de novo. Às vezes a internet vai, vem aí. Não, aqui tá ruim também. Meu namorado tá vendo aqui, não tá legal pra ele também. Desculpa, gente. Vou compartilhar de novo e vou retomar a explicação daquela. Estão vendo agora? Estão vendo a tela? Uhum. Tá. Sim. Isso aqui, na verdade, é só um sumário dessa anterior, que tudo que a gente for analisar no som pode ter um monte de variáveis acústicas, várias, dezenas de variáveis, mas todas elas vão derivar de amplitude, que é o volume, frequência e tempo. Quando a gente faz uma representação gráfica que tem a amplitude e a frequência, é o Power Spectrum. Quando a gente faz uma representação gráfica que tem a amplitude e o tempo, é o oscilograma ou waveform. E quando a gente faz uma representação do som que tem a amplitude, a frequência e o tempo, é o que a gente chama de espectrograma. E todas as variáveis acústicas vão derivar desses três, principalmente. Então aqui é só um lembrete, assim. Aqui nesse primeiro quadrinho, à esquerda, mais acima, a gente tem uma onda simples, raramente em organismos vivos a gente vai ter isso, mas só para exemplificar, que tem, em um determinado tempo, tem várias ondinhas, não é mesmo? Enquanto aqui embaixo tem menos ondinhas no mesmo tempo. Então, esse de cima é uma alta frequência
é um som agudo. É provavelmente um passarinho vocalizando muito fino, um filhote de passarinho, um sauinzinho, um sagui. E aqui embaixo a gente tem uma vocalização mais grave, como se fosse um guariba. Percebam que aqui no eixo Y tem um tracinho aqui, tá meio ruim de ver, mas tem um tracinho que mostra que eles têm mais ou menos a mesma altura. A distância entre um pico e um vale é a mesma. O volume dessa vocalização é a mesma. Falar que uma vocalização é alta não significa que ali tem um grande volume, tá? Aqui é só relativo à frequência. Aqui desse lado, do lado direito, por exemplo, a gente tem a mesma frequência que ocorreu aqui nesse outro lado, no lado de, a mesma frequência, mesmo número de linhas, mas a onda é menor. Significa que é um volume, né? E aqui embaixo da mesma forma. É uma frequência baixa, mas também a amplitude é baixa. Não confundam falar de frequência com amplitude. Tá? Por exemplo, nas formigas da Érica, que vocês vão ver, todas elas geralmente têm uma amplitude muito baixa. Mas não necessariamente elas têm a frequência baixa. Elas podem ter a frequência baixa ou alta. Tá? Então, não confunda. Ela vai falar sobre isso também. E geralmente a frequência é indiretamente ligada ao comprimento de onda. O comprimento de onda, lembra que eu falei lá no início? É a distância entre um pico e outro, ou entre um vale e outro. Então, aqui em cima a gente tem uma frequência alta. Quando a gente tem uma frequência alta, o comprimento de onda é relativamente curto. Aqui nessa parte, no 1. No 3, por exemplo, a gente tem uma frequência baixa, tem menos oscilações ao longo de um mesmo tempo, e o comprimento de onda é maior. A distância entre um pico e outro é maior do que lá no 1, por exemplo. Bem, tudo certo? Interfiram qualquer coisa. Isso tem implicações, por exemplo, para som. E aí aqui a gente já começa a entrar, então, abandonamos a física e entramos na biologia e na ecologia. A gente tem... isso aqui tá aparecendo para vocês? Um negocinho aqui em cima, não sei se está tapando. Não tá atrapalhando. Tá. É que aparece para mim aqui, apresentando, tá bem em cima do título. A hipótese da adaptação acústica, ela prevê, por exemplo, que sons com determinadas características físicas vão atingir diferentes distâncias dentro de um determinado meio. E no caso aqui, o meio que eu estou olhando é a floresta. Tá? Então, digamos aqui, nessa primeira imagem da floresta, a gente tem uma floresta secundária, uma clareira, em fase de crescimento depois de ter sido cortada, por exemplo. Enquanto do lado direito a gente tem uma floresta mais densa, com grandes troncos, muitas árvores, uma densidade maior de árvores. E então, como o som vai propagar nesses diferentes ambientes? Aqui embaixo a gente tem no esqueminha. A floresta primária geralmente é essa floresta mais conservada, né? Então, uma onda com um pequeno comprimento de onda, ou seja, uma frequência alta, ela propaga tranquilamente numa clareira. Agora, quando ela chega numa floresta densa, numa floresta conservada, provavelmente ela tem mais dificuldades de ultrapassar alguns obstáculos, como essas grandes árvores. Então, nesses ambientes de mata primária, sons com baixas frequências, ou seja, os sons graves, seriam selecionados, porque eles propagam melhor ali dentro. Então, animais que vocalizam de forma mais grave vão ter mais sucesso em atingir o seu receptor dentro desses ambientes, por exemplo.
Isso acontece também na água, não acontece só na terra, não. Na terra, imagine aqui na Amazônia, a gente tem aqui uma espécie de boto, na verdade, é tucuxi, né? E ele ocorre tanto em águas de terra, de água branca, que a gente chama, quanto de água preta. A água branca geralmente é uma água que tem mais resíduos, né? Ela vem com sedimentos dos Andes, geralmente, ou de outros lugares, então tem mais resíduos. Então seria como obstáculos para o som também. Então, por exemplo, foi feito um estudo comparando os sons dos bichos que estavam em água branca e água preta. Eles viram que em água preta, que tem menos obstáculos, as frequências dos sons dos tucuxis são altas. Eles vocalizam mais agudo. Enquanto na água branca, que tem mais resíduos, mais obstáculos, a frequência é baixa e mais modulado. O que significa modulação? Aqui a gente tem um exemplo. Aqui em cima, nesses primeiros espectrogramas, mais uma vez, frequência ao longo do tempo. Aqui tem todos os parâmetros acústicos que a menina extraiu, que foi a Lousa Mira. Então, ela viu a frequência mínima, que é aqui embaixo, inicial, né? Desse assovio que ele fez. Ela viu a frequência final, a frequência quando estava em um quarto, a frequência quando estava no meio, a frequência quando estava começando a descer. Enfim, ela viu somente isso, a duração do sinal. Ela extraiu. Tem um monte de parâmetros acústicos que ela mediu, mas tudo isso é o quê? Frequência e tempo. Ela não mediu nada de amplitude. E aqui embaixo tem os tipos desses fios que tem nos tucuxis, né? Aqui tem um primeiro que parece um uzinho para cima, parece esse aqui que é o ascendente, no caso, com frequências ascendentes. Esse segundo tem frequências descendentes, que ele vai descendo. E esse terceiro não muda ao longo do tempo a frequência, né? Não forma um U nesse terceiro. Esse terceiro é o que a gente chama de som não modulado, porque ele não muda, ele fica sempre ali em torno de 8 kHz. Esses outros são modulados, eles variam ao longo do tempo a frequência. E aí ela viu que nas áreas de água branca, o som é mais modulado, porque provavelmente pelo menos uma parte do sinal vai chegar. Imagine que aqui um som não modulado, ele vai ter essa barreira logo, que seja algum sedimento, e ele não vai ter sucesso em propagar, enquanto esse modulado, algum pedaço do som dela. E os animais, eles têm estratégias para otimizar a sua propagação também. Então, por exemplo, algumas espécies baixo da floresta, em estratos mais baixos, o som vai atingir os troncos, por exemplo, e vai chegar mais com uma amplitude menor até o receptor. Não sei se provavelmente a distância que esse som vai atingir vai ser maior, porque tem menos obstáculos. E também tem uma questão de atenuação do som. O que é atenuação? A atenuação vai ser a perda da amplitude. Ele vai ficando cada vez mais baixinho, né? Então, e aí foi feito um teste numa floresta da África, agora eu não lembro exatamente aonde, onde eles testaram diferentes frequências em diferentes distâncias da onde foi emitido esse som. Eles fizeram playback, ou seja, tocar um som para ver como esse som responde, na verdade, às variações no ambiente. E aí eles viram, por exemplo, aqui no eixo Y tem a atenuação, que é quanto mais para cima significa que vai perder mais do som, mais baixinho. Então, nas frequências de 63 até, eu imagino que seja 100 kHz, mais ou menos, ele vai perder muito do som nessa floresta, seja por causa da temperatura, do vento, enquanto as frequências ali em 250 até, eu não sei, eu acho que aqui é 500, ele vai ter menos atenuação, então o som propaga melhor naquela floresta. E depois volta a ter mais atenuação conforme vai ficando mais agudo de novo, né? Então,
é como aí o título desse artigo, existe uma janela de som para comunicação entre primatas, e ele sugere que, independente de qual for a espécie, para aquele ambiente onde esse som está propagando, as frequências entre 250 e 500 e pouco são as mais adequadas para propagação. Agora, saindo um pouco dessa questão, indo mais para algumas teorias mais gerais, a primeira coisa que a gente pensa quando vai falar de som, de bioacústica, é em comunicação. Mas o que envolve a comunicação? Na comunicação, vocês já ouviram falar aqui alguns desses termos, mas na comunicação vai sempre ter um emissor que vai emitir um som, e esse som é um sinal, porque ele geralmente contém algum significado, e ele vai propagar nesse determinado meio até chegar a um receptor. E esse receptor geralmente vai ter uma reação a esse som, e costuma ser benéfico para o emissor esse tipo de reação do receptor. Então, por exemplo, digamos que esse emissor emita um sinal territorial que fale, esse lugar é meu, que vai chegar até o receptor vai ter uma reação que é ir embora. Então, isso é benéfico para o emissor. E assim, esse sinal vai se manter ao longo do tempo, evolutivamente. Então, a gente tem, por exemplo, a diferença entre sinal e dica, ou cue, eu não sei bem como traduzir isso do inglês para o português. Imagina que um guariba esteja fazendo uma vocalização, aquela vocalização que a gente geralmente escuta na floresta, muito intenso, né? Um volume muito alto. E um outro indivíduo ouviu aquela vocalização, que ele sabe que é, por exemplo, territorial, e foi embora. Eles se comunicaram, cumpriu sua função, tudo certo. Se uma onça recebe esse sinal e detecta a presença do guariba e vai tentar predá-lo, isso já não é comunicação. E a gente chama quando um organismo ele usa essa informação em prol de si, de eavesdropping, ou é como se fosse um vizinho fuxiqueiro que descobre da presença do outro, sendo que não era essa a intenção inicial, né? Em alguns casos também tem alguns, por exemplo, aqui tem essa espécie de cervo, eu acho, não sei, que ele tem duas vocalizações, e aí, aqui, na verdade, o A e o B, uma delas é a áspera, que é essa daqui, digamos, e a outra é a comum. E eles testaram para ver se as duas vocalizações têm um conteúdo. E eles viram que não, que na verdade só a vocalização comum tinha um conteúdo, mas que quando tinha essa vocalização áspera antes, eles respondiam melhor. É como se fosse um chamador de atenção. É como se fosse, por exemplo, ele fez um vamos ali. O que ele queria falar era vamos ali, mas aquele ajudou ele a chamar a atenção do receptor para poder passar essa informação. Nesse caso, esse primeiro sinal que funciona como um chamador de atenção, ele não é exatamente um sinal de comunicação, né? Ele não tem uma informação. E os sons, eles geralmente são muito úteis para ser propagados na floresta. E também eles funcionam tanto de dia quanto de noite, não precisa... não tem problema, pode ter alguns obstáculos, ele vai ultrapassar isso, chegar... Ai, meu Deus... Pode não chegar numa distância muito longa, mas ele ainda pode atingir o receptor, não é como a visão, né, que é um tipo de comunicação também, a comunicação visual ou a comunicação olfativa. Só que na comunicação visual você precisa de luz, você não pode ter obstáculos. Na comunicação olfativa exige que o receptor passe pelo mesmo lugar ou muito próximo da onde o emissor saiu. Então, o som costuma ser muito mais utilizado no reino animal como a forma de comunicação.
Eu falei bastante sobre produção do som, sobre o primeiro jato de ar que vem a partir dos pulmões e passa por todos os aparatos vocais, mas nem todos os sons são produzidos dessa forma. Alguns sons são mecânicos, por exemplo, e mesmo assim eles podem conter informações no sentido de comunicação mesmo. Por exemplo, os drummings, como quando geralmente os gorilas é como se fosse bater, em inglês isso significa tocar bateria ou percussionar, né? Os drumming. E ele pode ser batendo no peito, batendo em troncos de árvores, e eles podem significar também territorialidade. E muitas vezes, aqui do lado direito, tem esse Y, X, Z ali, que é mais ou menos o padrão que alguns chimpanzés emitem. É como se fosse uma partitura dessas percussões dele, né? Eles seguem geralmente o mesmo padrão para falar uma mesma coisa, digamos assim. Um outro exemplo de som mecânico é esse só que nesse caso é um som mecânico, mas não é um som de comunicação. É quando os raiais, que é essa espécie de primata meio estranho que ocorre em Madagascar, eles fazem percussão de forrageio. Eles pegam esse dedão comprido aí e batem nas árvores e percebem o eco do retorno desse som, e de acordo com a percepção de que poderia ter algum inseto ali dentro, ele consegue identificar onde deve fazer o furo, geralmente com seus dentes, e para capturar esse inseto. Também é mais uma forma de utilização do som, mas nesse caso não é comunicação, né? A produção do som, como eu disse, está muito ligada à anatomia, né? Então, o ciclo em primatas, em mamíferos, estou falando bastante voltado porque eu trabalho, né? Em aves vai ser diferente, em anuro vai ser diferente, em insetos muito mais diferente, mas em primatas é mais ou menos assim: sai o jato de ar para o pulmão, passa pela laringe. Na laringe ele vai ter então contato com as cordas vocais, que são estruturas bastante especializadas para essa produção variada do som que a gente tem. O ióide, que é um osso que pode variar em tamanho, que também pode ter algumas funções para a diferenciação de como esse som sai. Depois da laringe, ele vai para a boca, onde tem contato então com os dentes, língua, lábios, e também um pouco sai até pelo nariz. Não tem aquelas vocalizações mais anasaladas, às vezes, fainha, aquela coisa que vai saindo mais pelo nariz, né? Então isso também ocorre em outras espécies. E existe uma relação direta entre a frequência produzida pelos animais, principalmente mamíferos, e o tamanho da laringe. Aqui a gente tem o F0, é a frequência dominante, a frequência com mais energia. Então, ela é inversamente proporcional ao tamanho da laringe, que é esse 2L aqui. Mas também tem relação com o estresse aplicado nas cordas vocais, que é essa letrinha que eu não lembro o que é. Ou seja, o tanto de energia que foi aplicado nas cordas vocais e a densidade do tecido. Às vezes, também essa densidade do tecido das cordas vocais, por exemplo, pode ter relação com a idade do indivíduo, do organismo, né? Assim como muda a voz da gente ao longo do tempo, muda de muitos primatas também, em função disso. Então a gente tem essa relação, como eu falei, quando há uma espécie que é pequena, geralmente é a relação indireta, né? Uma espécie pequena vai ter frequência alta, ou seja, uma espécie pequena vai produzir sons agudos, geralmente. Enquanto uma espécie grande, nesse caso o macaco-aranha, ele vai ter frequências mais baixas, sons mais graves. E aqui tem um exemplo de estudo sobre isso, né? Onde eles viram exatamente isso. No Y tem a frequência dominante, ou seja, a frequência com mais energia, e no X tem o tamanho corporal. E eles viram, tanto em primatas quanto carnívoros, existe essa tendência de. Então, aqui essa linha média vai falar que quanto maior o organismo, menor vai ser a frequência que ele produz. Tainara? Sim. Pode voltar nesse gráfico aí?
Só para fazer um paralelo com a aula de bioestatística que vários alunos estão tendo, você pode explicar bem os eixos para eles, mostrar a linha de tendência? Sim. Então aqui no Y, a Mariane está me cobrando aqui. No Y a gente tem a frequência, como eu falei, né? Quanto mais aqui para cima, mais agudo o som. Quanto mais aqui para baixo, mais grave o som. No X tem o tamanho corporal, e o tamanho corporal vai estar relacionado com o tamanho da laringe, né? Então, quanto mais no início aqui menor é o corpo, mais para o final maior é o corpo. Isso funciona para os dois gráficos, tá? Um é para primatas e outro é para carnívoros. Cada bolinha aqui nesse gráfico é uma espécie, tá? Eu devia ter falado isso. A unidade amostral é uma espécie. Então, aqui a gente tem marmoset, que é um sagui, outro marmoset, que é outra espécie de sagui. Aqui em cima, principalmente os marmosets, que são os saguizinhos, sauim. Aqui em cima tem também o macaco bicheiro. Enquanto aqui mais para baixo, que são os bichos que são maiores e com menores frequências, né? Fazendo aqui esse paralelo, seguindo. Então a gente tem, por exemplo, o gorila, tem o orangotango, tem os humanos, tem os macacos, os howler monkeys, são os guaribas. Os nomes estão em inglês aqui, mas então é isso. Quanto maior uma espécie, mais baixa vai ser geralmente a frequência que ele vai conseguir atingir. E essa linha tracejada no meio é o valor médio dessa relação. E aqui tem com os carnívoros também. Agora eu não lembro o que significa essas duas linhas na versão dos carnívoros ali, vocês conseguem ver. Tem uma linha tracejada mais como se fossem pontinhos e outra mais tracejadas mesmo. Eu não lembro exatamente o que são essas duas diferentes médias ali. Eu acho que essa tracejada aqui pela legenda é a reta oriunda dos mínimos quadrados. É a linha de tendência dos mínimos quadrados. Eu acho que são diferentes formas de estimativa da média, né? Esse de baixo eu não sei o que é, mas a mais tracejada é dos mínimos quadrados. Aí vocês vão ter mais acessos a isso com o professor Pedro. E deve estar me criticando aí do lado da Mariane. Ai, que calor. Agora que a gente já falou frequência mais alta, frequência mais baixa, eu gostaria de dizer que é bem interessante, que é a relação do que são os sons audíveis para a gente ou não. Por exemplo, nós humanos conseguimos ouvir entre 20 Hz e 20 mil Hz, ou seja, entre 20 Hz e 20 kHz. Existe essa possibilidade de transformar para kHz, né? O que está aqui dentro dessa faixa amarelinha é o que a gente percebe. O que estiver abaixo disso é o que a gente chama de infrassom, menos de 20 Hz. E isso geralmente são sons que são produzidos. Se são sons muito graves, quem é que vai produzir? Os indivíduos que são grandes ou os indivíduos que são pequenos? Agora eu gostaria de uma participação. Já está até ali. Vou voltar nesse gráfico aqui. Indivíduos grandes ou pequenos produzem frequências baixas? Grandes. Isso. Então, um infrassom é mais provável de ser produzido por um elefante ou por um sagui? Um elefante, né? Infrassom. Elefantes produzem infrassons. Baleias produzem infrassons. Geralmente são as espécies maiores, por causa dessa relação com o tamanho corporal. Enquanto os ultrassons são o contrário, né? São frequências muito altas, muito mais agudas do que a gente é capaz de ouvir. A gente não ouve os ultrassons, né? Eles são produzidos, então, por espécies pequenas, como, por exemplo, os morcegos da Juliana, que ela vai apresentar ali, mas também alguns golfinhos.
E tem a espécie de primata que também é capaz de produzir ultrassom, que é esse tarso, esse bichinho estranho, zoiudo, que ocorre na Ásia. Aqui tem o espectrograma de localização que ele emite. Olha, a gente geralmente ouviria até aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse? Ali até 20, mais ou menos. Ou um pouco mais abaixo. E não tem nada ali naquela região. Essa parte mais vermelha aqui embaixo é só ruído eletrônico. E aí os pesquisadores que trabalhavam com esse animal, eles capturavam os bichos e via que eles ficavam abrindo a boquinha e fazendo... Tipo, eles pareciam que estavam vocalizando, mas não se ouvia nada. Quando os pesquisadores conseguiram um equipamento adequado para realizar ultrassom, eles perceberam que o som que eles produziam era lá de 75 kHz, muito acima do que a gente é capaz de perceber. Um comentário aleatório. Que bichinho bem feio. Esses bichos que tu tá mostrando são todos horrorosos. Mas assim, ele é bem burro, sabia? Porque ele é bonitinho, mas ele é virado em olho. O cérebro dele, a adaptação é para visão noturna, né? O cérebro dele é minúsculo porque foi tomado pelos globos oculares. Ai, tadinho, ele é horrível. Eles são mais feios que a ariranha, gente. Na aula, teve uma aula que eu só falei mal de ariranha. Hoje eu vou falar só mal de macaco. Ai, Maria. Eu sou mamíferofóbica. Não do que a ariranha. A ariranha ainda ganha desse daqui, eu achei. De beleza? Esse é fofo, ele tá no desenho. Sim! Eu tô tornando os meus alunos mamíferofóbicos. Fofofóbicos. Ele não tá no desenho. Se tu acha que é o Madagascar, era isso que tu ia falar? É porque esse aí é o asiático, o do desenho Madagascar, lá são todos lá na África. Esse daqui não, mas eles são mais próximos dos lêmures, realmente, eles têm uma proximidade. Mas São primos distantes. Exatamente. Algumas espécies, elas também não conhecem, né, mas evoluem alguns comportamentos para que elas produzam sons que nem sempre são condizentes com o que é esperado, de acordo com essa ideia de relação entre tamanho corporal e produção de frequências. Vejam, por exemplo, que esse cervo ele tá com a cabeça esticadíssima. Ele aumentou o tamanho da sua laringe. Aumentando o tamanho da laringe, o que acontece com a frequência? Participação. Não. Aumentou a laringe, diminuiu a frequência. Inversamente proporcional. Então, ele esticou a cabeça, aumentou a laringe e produziu um som mais grave. Ao contrário, esse ser humano aqui, que tem todas as técnicas vocais, ele encolheu a cabeça, ficou com um papo ali, muito provavelmente ele está produzindo algum agudo. Então, as espécies, elas podem não saber exatamente dessa relação, mas elas podem alterar o seu comportamento para atingir um objetivo, claro, dentro de algum limite, né? Não adianta, um Pavarotti nunca vai fazer um ultrassom, tem um limite. Mas eles podem utilizar comportamentos para facilitar essa produção. E aqui tem a carinha de um ióide. O que é algumas espécies produzem tem alguns órgãos que são específicos para melhorar a produção e a propagação do som. O ióide fica na laringe, é um ossinho, né, que eu tinha falado, e geralmente ele é bem menor que isso. Esse aqui são os ióides de guaribas. Vocês já ouviram guaribas ou bugios? Eu não sei como chamam aqui. Aqueles primatas que parecem... Às vezes tu tá no meio do mato, vai pescar ou qualquer coisa e começa aquela rouquidão toda muito alto. O som dos garibas pode, dependendo do lugar, pode atingir até 1 quilômetro de distância. E isso é principalmente por causa desse ióide, que é um órgão ressonador. Ele é um amplificador do som que eles produzem. De forma, alguns gibões têm esses sacos vocais, que também funcionam como
amplificadores. E esse, por exemplo, o orangotango tem essa estrutura facial, que eu não sei como traduzir, mas o nome em inglês é flange, que é como se fosse... Quando a gente vai gritar para alguém, a gente geralmente faz assim com a mão, né, para direcionar o som e a amplitude para um determinado local onde tu quer que chegue aquele som, né? Essa flange funcionaria da mesma forma, a expressão que quer que chegue. Tá bom, agora eu quero mais participações, tá bom? Agora a gente vai formular um estudo pensando na anatomia dos bichos e também na propagação do som em uma floresta, tá bom? A gente vai elaborar um estudo para estudar. A gente ainda está decidindo o que a gente vai fazer, se a gente vai estudar uma espécie ou outra. A gente decidiu que a gente vai usar gravadores autônomos, que são esses coisinhas verdinhas aqui que tem um microfone do lado. E a gente vai espalhar ele na floresta. Primeiro, para fazer um estudo com sauim de mãos douradas, que é esse bichinho pequeno. Um bichinho pequeno. Se precisar, escreve aí. Eu imagino que vocês têm um caderno do lado da mão de vocês. Um bichinho pequeno, então ele vai produzir sons de que forma? Com frequências graves ou agudas? Agudas. Agudas. E se é um som agudo, com uma frequência alta, o comprimento de onda é pequeno ou é grande? Pequeno. Pequeno. É um pequeno comprimento de onda. Então, ele vai ter facilidade ou dificuldade de ultrapassar obstáculos? Facilidade. Dificuldade. Vai chegar uma ondinha aqui, pá, bateu na água e acabou. Ela tem um pequeno comprimento de onda. Então, para a gente, o som do saquinho, a gente bota eles em distâncias de 100 metros entre gravadores ou 1 quilômetro. Se a gente quer contar sauinho, por exemplo, é melhor a situação delineamento A ou delineamento B? A. Sabe? O A, exatamente. Agora a gente estabelecemos um desenho amostral para uma pesquisa com sauinho de mãos douradas baseado na anatomia e no comportamento dele. Agora, macaco-aranha, que é uma espécie maior. Uma espécie maior, a frequência vai ser mais alta ou mais baixa? Mais baixa? Mais baixa. Tamanho corporal subiu, frequência desceu. O som é mais grave. Tendo o som mais grave, com a mais baixa, o comprimento é maior, a onda é maior ou menor? Maior. Maior. Então a gente pode fazer o A ou o B. Porque ele ultrapassa o B. Ele ultrapassa melhor os obstáculos. Esqueminha. Imagine o saulinho aqui. Tem uma árvore no caminho, chegou a onda dele. Logo já serviu como obstáculo. Ele já chegou mais atenuado do outro lado da árvore. Então a gente teria que botar um gravador antes. A distância dos gravadores deveria ser pequenininha. Então, beleza. Se é assim, a gente vai ter que botar mais gravadores em um espaço menor. Então a gente vai caminhar menos, né? Se a gente tá numa floresta que tem que botar um gravador a cada curto espacinho, digamos que a gente tem um limite de gravador, a gente pode caminhar menos. Agora, o macaco-aranha lá com uma frequência baixa e um grande comprimento de onda, ele vai longe o som do macaco-aranha. A gente escuta de longe, se você estiver na mata. Então, você pode botar um gravador a cada 1 quilômetro. Se a ideia é gravar macaco-aranha, então você vai ter que caminhar 10 quilômetros para botar um gravador espaçado do outro. Mais que 10 às vezes. Então, você vai precisar de menos gravadores, mas vai ter que caminhar mais para botar esses gravadores aí. Provavelmente. Aí depende da pergunta de vocês, né? Depende do que você vai fazer. Se a ideia é estudar a espécie em si, se a ideia é estudar o ambiente onde ele está, se a ideia é estudar as duas espécies juntas.
Então vai depender. Mas a gente tem sempre que tentar antecipar mais ou menos o comportamento do som para fazer esses delineamentos. E também para gravar, por exemplo, se você imagina que o seu animal de interesse, digamos, seu animal de interesse ai meu Deus, um morcego. Não adianta pegar um gravador simples, um microfone simples, porque ele precisa atingir níveis ultrassônicos. Mas aí você tem que ter um conhecimento básico, mínimo da sua espécie, sobre o que eu espero dessa espécie. De acordo com o que eu sei da literatura, de outras espécies, o que eu posso esperar dela, sabendo esse tamanho, sabendo que ele voa de noite, desse tipo de coisa, entendeu? A gente não vai completamente cego para o campo quando a gente vai fazer um determinado estudo. A gente tem que tentar fazer umas previsões antes para poder fazer um desenho amostral bonitinho. Então é importante sempre ler. Ah, mas essa espécie nunca foi estudada na vida, na Amazônia, é completamente única. Estuda, mas vai lá ler um artigo sobre uma espécie parecida, com um tamanho parecido, com um comportamento alimentar parecido, mais próxima filogeneticamente, esse tipo de coisa. Outra questão que é interessante é relativa aos repertórios vocais. O repertório vocal vai ser o tanto de vocalizações diferentes que um animal vai ter. Digamos, uma vocalização é para alimentação, outra vocalização é para alarme contra predadores, outra vocalização é entre filhotes e mamães, outra vocalização é territorial, outra vocalização é de orgasmo, tem algumas espécies que têm vocalização de orgasmo. Então, nesses estudos, eles viram, por exemplo, que o tamanho do repertório vocal dentro de primatas vai variar de acordo com alguns aspectos. Aqui no eixo X, nos dois gráficos, a gente tem o tamanho do repertório e no eixo Y, nesse primeiro gráfico, a gente tem o tamanho do grupo. Quanto maior o tamanho do grupo, quanto mais aqui para cima, também é maior o repertório vocal. Tá? Eles vão ter mais tipos de vocalizações quanto maior for o grupo em geral naquela espécie. E também outra relação direta que eles acharam é que aqui nesse eixo Y tem o grooming time, que é o tempo que eles passam se catando. Primatas tem muito disso, né? Eles ficam tirando o carrapato um do outro. E isso é um tipo de interação que é amigável, uma interação afiliativa, né? E geralmente eles até liberam hormônios de prazer quando eles fazem captação. E a captação tem uma relação direta com a diminuição nos níveis de agressividade do grupo. Então, o que acontece é que, quanto maior os grupos, maiores os repertórios vocais. Afinal de contas, eles têm que se entender, porque a probabilidade de, num grupo grande, dar algum tipo de briga é alta. Então, eles têm grandes repertórios vocais e também se captam mais, que é para manter a paz no grupo. Tem outras relações que eu acho bastante interessante, que é, por exemplo, a regra da motivação estrutural dos sons. Onde esse pesquisador, Morton, lá na década de 70 ainda, ele falou que a gente pode tentar prever o que uma vocalização quer dizer só olhando a estrutura da vocalização. E a gente tem os sonzinhos de um filhote, esse filhote do salão de coleira, essa espécie que eu trabalhei. E aí ele tem esses dois assoviozinhos, lembra até do tucuxi que eu mostrei antes, né? Que é bem desenhadinho, bem... a gente tem uma frequência alta, tá aqui entre 10 e... principalmente entre 10, 12 kHz, é bem agudinho. E também é tonal. O que significa tonal? Que é bem desenhadinho. Vejam essa outra frequência aqui, não tem nada de desenho, isso é só um borrão, né? Isso aqui é um tonal, é um assobio bem bonitinho. Geralmente, quando a gente tem uma frequência, uma estrutura desse tipo no som, em primatas ou em aves, ele avaliou em mamíferos e aves, geralmente há uma relação amigável que existe entre os animais. É uma relação não agressiva. Enquanto quando os sons têm frequências baixas,
e os sons são ruidosos, aquela coisa mais... É assim que aparece no espectrograma, não tem desenho nenhum, tá? Ele é um borrão só, é como se fosse... geralmente tem relação com um contexto mais agressivo. Então, para esse pesquisador, se tu botasse algum som qualquer, de qualquer espécie para ele olhar, deixa eu ver, é frequência alta, é desenhado, então eles estavam de boa. A outra coisa, é ruidoso, sabe qual, mas precisa saber qual é a espécie, senhor Morton? Não precisa, eu sei que eles estavam ruidosos, porque ele acha que existe esse padrão para qualquer espécie. É como se fosse algo assim, independente do conteúdo que está lá dentro. Por exemplo, se você falar com um cachorro, assim, agudinho, desenhadinho, essa coisa mais estúpida, coisinha mais idiota. Tanto faz o conteúdo do que você está falando, ele vai entender aquilo como se fosse uma coisa boa, porque é uma vocalização. Frequência alta e tonal. Para ele, funcionava dessa maneira. Outra coisa que eu acho bastante interessante é que algumas espécies mimetizam, simulam o som de outras espécies, por diversas formas, por diversas causas. Então, espécies, por exemplo, grárias ou algumas outras aves, muitas vezes elas mimetizam o som de outras espécies para mostrar que elas são capazes, porque mostrar para a fêmea da espécie dela pode ser muito interessante ter um mais amplo repertório vocal do mundo. A fêmea gosta de machos com amplo repertório vocal. Então, existe esse tipo de mimetismo. Agora, nesse caso do sauim de coleira e do gato maracajá, é o que a gente chama de mimetismo agressivo. O gato maracajá, existe um artigo sobre isso, que o gato maracajá, ele imita o som do sauim de coleira. Sim, sim, sim. O sauim de coleira, que é territorial, imagina que é outro sauim de coleira, e pode se aproximar para tentar botar para fora o cara, e aí o gato maracajá vai lá e preda. É toda uma evolução. Nesse caso, é comunicação ou não é comunicação? Alguma resposta? Não é comunicação, não é um tipo de comunicação, porque não é benéfico para emissor e receptor. Tá? É só um uso do som pelo gato maracajá, nesse caso. Mas existem outros casos de som que são emitidos entre diferentes espécies que são comunicação. Esses dois sauim, é o sauim imperador e o outro eu não lembro, eles têm esses sonzinhos aqui, que é bem parecido com aquele que eu mostrei no início, né? Os chamados dele. E eles viram aqui, por exemplo, que quando eles emitiam a vocalização, por exemplo, vamos olhar esse primeiro gráfico aqui, essas segundas barrinhas aqui, eles emitiam som da outra espécie para o sauim imperador, ele respondia muito mais, que é o branquinho aqui, do que quando ele ouvia o som da própria espécie. E o que acontece é que essas duas espécies, elas são o que a gente chama de grupo misto, bandos mistos. Elas andam juntas para se alimentar. Uma das espécies geralmente fica mais em cima, na floresta, a outra mais embaixo, mas elas usam, elas comem insetos diferentes, mas elas querem sempre ficar junto, porque a vida em grupo para primatas é benéfica, porque, por exemplo, em situação de predação, geralmente diminui a chance de que um indivíduo de uma das espécies seja predado. E além disso, também aumenta as chances de que o predador seja detectado. Então, é bom viver em grupo, é bom ter um grupo grande, mas eu não quero que seja da minha própria espécie, porque os caras da minha própria espécie comem as mesmas coisas que eu não quero competir. Então, eles formam esses grupos mistos, e existe uma comunicação entre espécies para organizar essa movimentação em grupo e quando eles vão se juntar ou não. E esse aqui já é um gráfico resultante do meu trabalho, que tem duas espécies, que é o sauim de coleira, que é esse aqui, e o sauim de mãos douradas, que é o Saguinus mitas, Saguinus bicolor e Saguinus mitas. E a concentração dessas espécies, quando eles ocorrem separados, em locais separados,
esse primeiro gráfico aqui, e quando eles ocorrem juntos. E aí aqui tem um dos caracteres acústicos que eu analisei, que é a largura de banda. A largura de banda é basicamente a diferença entre a frequência mais alta e a frequência mais baixa do chamadinho dele. E aí eu vi que quando eles ocorrem separados, primeiro gráfico, em média, o som do bicolor aqui, né, ele tem uma largura de banda menor, e o Sawin de mão dourada tem uma largura de banda bem grandona, bem diferença. Assim. Se você comparar em média, a largura de banda dos dois é muito diferente, isso quando eles ocorrem separados. Mas quando eles ocorrem juntos, que é esse outro gráfico da direita, eles têm, em média, sons mais parecidos, com em média larguras de banda parecidas. Então, os sons deles ficam mais parecidos quando eles ocorrem juntos do que quando eles ocorrem separados. Nesse caso aqui, vou já falar, a bolinha é um chamado que eu analisei, tá? Então, eu tenho, por exemplo, menos chamados de salão de coleira na área, eles ocorrem junto do que salão de mãos douradas. Eu que deu para em média os sons deles ficam mais parecidos quando eles estão correndo juntos. Por quê? Porque esse som é um som territorial, por exemplo. Então, seria vantajoso que todo mundo entendesse que aquele é um som territorial para que eles não precisem entrar em conflito quando eles estejam juntos. Então, eles só fazem todo mundo entende, o território, não vamos brigar, cada um vai pro lado e pronto. Então, ocorreu ficou mais similar o som deles. Mas nem sempre a gente precisa analisar os sons só pensando nos indivíduos, nas espécies. Às vezes a gente pode fazer uma gravação do ambiente e pensar, por exemplo, em paisagem acústica. Aqui a gente tem um exemplo, o AI é um índice de complexidade acústica. Tá? Quanto mais vermelho, mais complexo acusticamente um local. E aí, cada um desses quadradinhos é um mapa de uma área, tá? Onde tem aí o norte, enfim, mas é um mapa, tem latitude e longitude aí, e aí dentro desses mapas tem uns pretos, não sei se vocês estão vendo, cada um desses pontinhos é onde eles botaram aqueles gravadores autônomos também, e eles ao longo do ano, ao longo de um mês praticamente, como variava a acústica de um local. Então, por exemplo, aqui mais vermelho significava que tinha mais complexidade acústica. Mais complexidade acústica significa mais frequências sendo utilizadas em uma menor duração de tempo. Então, isso também está diretamente relacionado à riqueza de espécies de um local e as riquezas de comportamento. E ela variou ao longo do ano. Por que variou ao longo do ano? Pode ser que os bichos que estavam aqui nesse canto, tinha ali uma fruta, todos os bichos estavam ali naquele canto, eles estavam vocalizando. Aquela fruta, eles já não estão mais lá, já foram embora para outro lugar, ficou menos complexo aqui no local. A gente não precisa avaliar uma espécie especificamente, dá para ter uma noção um todo do ambiente, usando essas técnicas relacionadas à paisagem acústica. Outro exemplo relacionado a isso também que dá para ver a qualidade do habitat. Às vezes, de alguns locais já se viu que isso é propício. Aqui, por exemplo, nesse estudo, eles compararam, tinha um local lá eu acho que é Caatinga, agora não lembro. Então, eles eram iguaizinhos, dá pra ver nessa primeira foto, meio bem parecidos, e aí tinha gravadores de um lado e de outro. Depois pegou fogo em um dos locais, depois começou a ressurgir essa vegetação, né? E eles tinham os gravadores nos dois lados. Então, eles compararam. Tem os Tainara? Os
ambientes acústicos, as estruturas acústicas dos dois locais. O teu áudio ficou muito ruim. De novo. Tainara, você tá aí? Caiu a câmera dela e o som ficou ruim também. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com ela pelo WhatsApp. Só um momento, gente. Ai, tô voltando. Tá caindo minha internet. Gente. Oi. Deixa a tua câmera desligada, talvez. Deixa só o som ligado. Posso fazer isso, né? Eu faço. Estão me ouvindo? Vou compartilhar de novo. Falta bem pouquinho. Tá bom. Espero que assim, né? Já que faz... Mas enfim, vocês pegaram essa parte do fogo ainda? Sim, Eu falei. sim. Aí Pode eles seguir. tinham gravadores antes do fogo e depois do fogo em locais que tinham queimado e não queimado. Então, eles geraram essas imagens aí, também vendo complexidade acústica, que nesse caso eles mediram foi esse PSD, que é Power Spectrum Density, é relacionado àquele Power Spectrum que eu tinha mostrado para vocês. Só que nesse caso eles usaram a frequência, aí vocês, cada quadradinho é um cenário, né? O lugar 1 é o que não queimou, o lugar 2 é o que queimou. Site 1, ou seja, a coluna da esquerda, site 2, que é a coluna da direita, o site 2 é o que queimou, tá? E aí, em setembro de 2012, foi antes do fogo. Vejam como os dois lugares eram parecidos. Nesse caso, tem no eixo Y tem a frequência, no eixo X não é mais segundos, como eram os espectrogramas que eu mostrei dos animais. Isso aqui são horas do dia, porque é uma paisagem acústica, né? Então, eles sumarizaram um dia inteiro nessa imagem, desde a meia-noite à meia-noite. E aí, em setembro de 2002, os dois lugares eram parecidos. Logo depois do fogo, eles viram algumas diferenciações, lá em março de 2013. No Site 1, no primeiro lugar, que não tinha queimado, tem... Aqui, quanto mais escuro, mais ativo é acusticamente aquele lugar. Então, nesse lugar, tinha mais atividade acústica entre 9 e 15 horas do dia. E tinha alguma coisa de noite também, mas tinha bastante atividade diurna, né? Enquanto no lugar 2, isso aqui é principalmente, provavelmente relacionado aos insetos que se ocupam ali. Enquanto no lugar 2, ficava só atividade noturna. Vejam ali, entre meia-noite e 3 também entre 19 horas e 24 horas. Tem bastante atividade. Provavelmente
os morcegos, porque os morcegos eles voam, eles sobrevoam o local, então eles não estavam exatamente lá no momento quando queimou, né? Então permaneceu a atividade noturna. E depois de um ano, setembro de 2013, novamente os dois lugares passaram a ser um pouco mais similares. Não sei se vocês percebem por esse padrão. E que lembra aquele primeiro momento, também, o setembro de 2012. Então, depois de um ano, a comunidade acústica, se chamam, né? Todos os organismos que fazem som naquela região voltaram a ser similares ao que era inicialmente. Então, digamos que você não soubesse disso e botasse um gravador lá. Você poderia monitorar o que estava acontecendo, o que aconteceu no ambiente antes, mesmo sem ter estado lá, só porque você sabe como muda uma comunidade em resposta a um determinado dano, provavelmente uma comunidade acústica, um grupo acústico. Com isso. Agora são só 3 slides que eu particularmente falo de uma forma muito superficial, assim, até porque eu acho que alguns de vocês já me viram numa palestra que eu dei para o Pet Bio. Eu acho que eu já falei também numa outra disciplina da Mari sobre comunicação científica, né? Acho que eu ainda vou participar de uma aula do Pedro, então eu vou falar muito brevemente do que eu faço, porque se vocês já não tiveram contato, pode ser que ainda terão. Durante a graduação, eu sempre, na verdade, desde a graduação até agora, eu tenho trabalhado com essa espécie, que é o sauim coleira, Saguinus bicolor. Na graduação mesmo, eu estudei o repertório vocal dele, né, quantas vocalizações ele tinha. E aí eu acompanhei eles, acompanhei um grupo só, na verdade. Gravei mais de um grupo, mas para olhar qual era o comportamento relacionado, eu acompanhei um só. E achei 12 tipos de vocalização que variam de acordo com o contexto, se é alimentar, se é de alerta, se é territorial, e também com a idade, se é adulto ou filhote, a faixa etária. Depois, durante o mestrado, eu usei a bioacústica um pouco mais como ferramenta para acessar informações sobre a interação entre essas duas espécies, que é o sauim de coleira e o sauim de mãos douradas. E aí eu perguntei, será que essas espécies vocalizam iguais ou diferentes onde ocorrem? Vocês já viram o resultado disso? Eles ficam mais similares quando estão juntos, as suas vocalizações. E também perguntei se uma das espécies era mais territorial que a outra. E nesse caso, eu contabilizei as vocalizações territoriais, né, por exemplo. E para isso eu precisei ter feito, é interessante ter feito um estudo de repertório vocal antes, né. Agora no doutorado eu ainda estou trabalhando com sauim de multicoleira, espero que em breve eu defenda e aí vocês vão poder também assistir se vocês quiserem, para ver os resultados dessa última parte que eu estou fazendo, que é tentar entender se o sauim de coleira tem estratégias comportamentais para lidar com o barulho da cidade de Manaus, né? Que é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, muita floresta fragmentada dentro da cidade, como vocês podem imaginar, várias florestas, esses pedaços de mata que tem dentro da floresta também, e de coleira é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, então eu queria saber se eles ainda estão conseguindo se comunicar direitinho dentro desses lugares, dentro da cidade, né? Afinal de contas, não adianta só manter o lugar, mas também as condições, a qualidade do ambiente, e no caso é o ambiente acústico, né? E é isso. Agora eu posso receber as perguntas de vocês também, fiquem à vontade, dúvidas. E essas são minhas redes sociais e também do grupo que eu faço parte, o Projeto Sauim de Coleira, se vocês quiserem ver mais informações e fotos de fofobichos para não desenvolverem a fofofobia, como a Mariane falou. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoas. Obrigado, Tainara. Os alunos foram fazendo algumas perguntas no chat ao longo da apresentação e eu já fui respondendo assim, o que eles perguntaram, então de mais grosso eu perguntei. Eu respondi.
Vocês querem fazer mais perguntas, gente? Aproveitem para usar a nossa pesquisadora. Deixa eu ver se vai... Eu usei quase todo o tempo disponível, não é mesmo? Não, sem Deixei problema. as pessoas tontas aí. Sem problema. A aula vai ficar disponível no YouTube, então caso alguém tenha ficado meio perdido ou tenha queira rever algum momento depois, eu espero que tenha gravado direitinho o som, que às vezes parece que dá um bug no som aqui também, mas aí vocês vão conseguir rever. Eu deixei já, com base na apresentação da Tainara, eu bolei algumas perguntinhas, eu deixei lá no nosso Classroom para vocês responderem. Então são 4 perguntinhas básicas, assim. Se vocês conseguiram assistir bem a aula da professora, da Tainara, vocês vão conseguir responder. E qualquer coisa o Google pode ajudar. Tem o livro do Okuno, tem o livro do Hanine. Vocês têm várias bibliografias que vocês podem usar para ajudar a responder as questões. E é isso, gente. Eu fico disponível também para qualquer outra coisa. A Raíssa já tinha me mandado até umas mensagens. Deixa eu ter um e-mail no chat, Tainara. É isso, agora mesmo. Se não for muito abuso, assim, se tu quiser deixar teu WhatsApp também, porque eles Não, WhatsApp não. Tá bom. Eles... Já tô com um monte de grupos, tô de boa. Tá, não, Mas de por vez em quando surge bastante dúvida, e eles ficam mandando pelo WhatsApp, mas ó, então mandem dúvidas pra Tainara por e-mail que ela responde vocês. Caso alguém queira fazer o trabalho sobre bioacústica e queira conversar com ela também, eu estou dando... Estou invadindo a vida dela e falando, não, pode mandar que ela responde. Pode Ninguém, gente? Vocês estão com fome, é? ser, não é possível. Nenhuma dúvida. Não, eles estão falando que tá bom. Geralmente eles respondem, eles falam quando eu tava falando mal dos bichos, eles respondiam. Pra falar coisa de conteúdo, eles não falam, né? Tô só de olho em vocês, gente. Tá Porque bom, a apresentação foi completa, professora. Não é necessário. Todas as dúvidas já são tiradas no decorrer da apresentação. Que lindo, obrigada. Tá bom. Também, quando vocês forem fazer o trabalho, que eu já vi que a Mariane passou para vocês, se tiver alguma coisa relacionada a isso, eu também posso te ajudar tirando dúvidas. Que tem, na verdade, tem um trabalhinho que eu passo a cada aula. Na verdade, são perguntas para eles assistirem a aula e responder. E tem um trabalho maior, que é o trabalho que vale, se eu não me engano, 5 pontos, que aí eles podem pegar qualquer coisa da biofísica para fazer um trabalho. Então já teve gente que escolheu, por exemplo, falar sobre biofísica do sistema circulatório, tem gente que vai falar sobre visão, tem gente que vai falar sobre coisas que a gente não viu em aula. E aí, caso alguém não tenha escolhido, eu falei que bioacústica é outra coisa que pode ser abordada. Sim. Então eles têm bastante tarefa para fazer, mas a Sara tá dizendo que acha chique quem já escolheu o assunto. É. Mas eu já deixei a pergunta sobre a aula de hoje no Classroom. Vocês têm até segunda-feira que vem para responder. Semana que vem a gente não vai ter aula, porque dia 7 vai ser feriado, né? Terça-feira. Então, terça-feira que vem não tem aula. E aí a gente só vai ter aula depois de novo lá no dia 14. E aí no dia 14 vocês têm que me entregar um esboço, tá? Nem que seja com um título provisório, o que vocês querem fazer no trabalho que vale 5 pontos. Lembrando, quem não fizer esse trabalho vai reprovar automaticamente. Então, não tem opção, gente, vocês têm que fazer, tá? E eles estão rindo no chat, mas é verdade, gente. E vocês agora vão ter bastante tempo para fazer o trabalho, tá? Qualquer coisa me escrevam. E é isso. Eu faço terrorismo mesmo, Tainara. É assim que funciona. Tá bom, gente? Obrigado e até lá no dia 14, tá? E usem esses 15 dias que vocês vão ter agora sem aula de biofísica para estudar, para fazer os trabalhos, tá? Eu sei que vocês estão rindo por dentro agora, mas vão fazer de conta que vocês vão usar esse tempo que vocês não vão ter aula para estudar, para fazer os trabalhos, tá bom, gente? Professor? Oi.
Bom dia. Eu só queria fazer uma perguntinha. Oi, Tainara, bom dia. Eu sou o Joseph e já tem algum tempo que eu trabalho junto com uma amiga aqui da faculdade também, no nosso laboratório. A gente trabalha com pistacídeos, com aves, né? E assim, ao decorrer desse nosso tempo de trabalho, a gente percebe que porque assim, aqui na cidade, né, a gente faz o levantamento das aves que tem aqui na cidade, acho que já são em torno de 6 ou 7 espécies, e em algumas ruas, algumas avenidas onde tem muito movimento, a gente percebe que ali, mesmo tendo alimento, tendo árvores para elas pousarem, para elas se alimentarem, tudo, tendo recurso naquelas ruas, mesmo assim, a gente percebe que ainda em algumas ruas não tem a presença delas. Então, a gente estava conversando um dia desses agora, a gente também constatou que a gente pode ser que isso está relacionado à paisagem acústica que você falou, eu acho. Sim. Então, a gente estava querendo testar isso, né? Então, a atividade que a professora Mariane tá falando agora, a gente estava pensando em falar sobre isso. Olha, E como afeta as aves, né? A gente estava querendo como o barulho dos carros ou o barulho antropogênico afetar essas espécies, né? Que a gente está estudando. Aí eu queria ver assim, se a gente não aprofundou nenhum estudo, não tem nenhum estudo ainda que a gente leu sobre essa parte da bioacústica, né? Sei lá, do que elas conseguem vocalizar, da comunicação delas, da pressão sonora sobre capacidade auditiva, a gente vai ter que fazer essa revisãozinha assim. Mas, assim, eu queria saber como é que a gente pode, sei lá, algum caminho, assim. muito bom. Eu achei muito boa a ideia. Assim, tá no caminho certo, já percebeu, já levantou a hipótese, isso que tu fez foi levantar uma hipótese de que o barulho pode estar atrapalhando, né? Então, é uma coisa mais de comunidade de espécies, pelo jeito, né? A comunidade de Sim. Boa Vista. O que tu pode fazer, geralmente para medir amplitude, vocês podem perceber que a maioria das vezes nos trabalhos que eu apresentei, eu falei de frequência e duração. Frequência e duração. Sim. Amplitude é um pouco mais difícil de gravar, geralmente exige equipamentos que sejam calibrados. Vocês já viram guardinha de trânsito medindo barulho nos semáforos? Sim. Aquilo a gente chama de decibelímetro, ou medidor de nível sonoro. Geralmente é com aquilo que a gente mede o ruído. E aí ele precisa ser calibrado, porque ele pode alterar com a temperatura, com a umidade. Mas, a título da disciplina, eu imagino que a professora não vai ser tão rigorosa nesse sentido. Se vocês forem explicar, pode ser que alguém encrenque, assim, se vocês forem tentar submeter um artigo. Mas, se for só para disciplina, vocês podem talvez baixar algum aplicativo no celular que tem algum decibelímetro. Eu vou anotar isso aqui. Decibelímetro de dor de nível sonoro. Mas só para responder o Joseph, vocês não precisam fazer um artigo científico exatamente para disciplina, tá? Não é para disciplina, né? Sim. Se vocês quiserem para disciplina, só fazer uma revisão bibliográfica já é suficiente, tá? Vocês não precisam me entregar um paper pronto. Olha, o Joseph já tá à frente, então. Porque é do teu laboratório, né? Porque a gente estava discutindo isso daqui já pro nosso trabalho. Então, dá para ter uma noção com esse decibelímetro, mas ele não é um rigoroso científico, ou de publicado, acadêmico, mas é uma boa hipótese. Assim, é bom ter essa noção da biologia dos bichos que tu falou. O que é barulho? O que é barulho para eles pode não ser barulho para a gente e vice-versa, né? Porque arara, vocês ouviram uma arara? Meu Deus do céu, é aquele barulho, é aquele som com uma amplitude enorme e elas voam lado a lado. Então, para nós pode parecer incômodo quando uma arara vocaliza aqui do lado, mas parece que para outra arara não é, né? Então,
a percepção de barulho, ruído, é diferente entre essas espécies. Então, é realmente legal isso que tu falou, de estudar um pouquinho mais sobre a biologia delas mesmo. Assim. Mas dá para fazer a título de curiosidade com esse aplicativo de celular, só para aí, se você vê que realmente, olha, parece que é verdade, parece que é o barulho, então depois vocês podem investir lá com o laboratório de vocês, né, em ver isso de forma mais adequada. Porque existe essa possibilidade dos animais pararem de usar um ambiente porque eles não conseguem mais se comunicar lá. Né? Então, eles, ainda mais uma ave que tem a possibilidade de voar para outro lugar, pode aplicar mesmo. Sim, sim. Legal, obrigado, viu? E é bastante curioso porque a gente trabalha também com uma espécie que ela está em perigo. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é por isso que a princípio a gente começou com ela, né? Mas aí a gente ampliou para os outros grupos, para as outras espécies que também eram encontradas. Vocês já conseguiram ver ela? É isso. Já, professora, 3 vezes só, durante 2 anos. É como se fosse um mito, entendeu? É uma pinguaria dos psitacídeos. Exatamente. E aqui na cidade é meio difícil. Bom, se tu ampliar para outras espécies, também até dá para testar, mas se tiver só 3 observações é mais difícil. Não tem como dizer que é por causa disso, né? Mas se for a comunidade... Não, a gente vai fazer da comunidade. Uhum. Sim. E aí, assim, ambientes urbanos tem um monte de outras coisas que podem estar influenciando, né? Pode ser que a qualidade dos alimentos não seja tão boa, pode ser que elas não vão lá porque elas têm medo de ser atropelada, pode ser, sei lá, a qualidade do ar, de uma espécie não. Então, tem outros fatores que podem estar influenciando, né? A área urbana dá para ir aos pouquinhos e começar a falar. Tá bom, então. Obrigado, viu, professora? Nada, obrigada a você. Parabéns pela ideia. Achei muito legal. A Bárbara! Professora? Oi, pode falar. Alô? Eu queria tirar uma dúvida a respeito sobre os sons das baleias, só por curiosidade, porque quando eu vi aí no slide, disse que não dá para escutar direito a baleia, né? Acho que era por causa que tem muita matéria no caminho, né? Aí não dá para a gente escutar direito. Só que tem uma baleia, a jubarte, que quando os mergulhadores foram para perto dela, ela fazia sons tão altos que depois de muito tempo ficando por perto delas, acabaram que tendo dores no corpo todo, de tão alto que eram. Como é que a senhora poderia explicar esse fenômeno aí? Então, eu não disse que não dá para ouvir as baleias. Elas podem produzir infrassons. Assim, como eu tinha dito, os animais geralmente têm repertórios vocais, né? Elas têm mais de um som. Então, elas são capazes de produzir sons que a gente não ouve, mas elas também são capazes de produzir sons que a gente ouve. Tanto que aparecem em vários filmes, né? Até a Dory fala baleias e tudo mais. Então, alguns produzem a gente ouve, sim. Mas, e quanto à dor no corpo, pode ser tanto por causa do infrassom, porque o infrassom a gente pode não ouvir, mas a gente às vezes sente, quanto por causa da amplitude, porque um animal tão grande quanto a baleia pode produzir um som de alta amplitude, que é o volume. Uma coisa é o infrassom, que é relacionado à frequência, a outra é relacionada à amplitude, que é o volume. Né? Então, eu acho mais provável que essa dor no corpo das pessoas tenha sido por causa da amplitude, do volume. Tá bom, obrigado, professor. Em relação às baleias também, existe até a baleia dos 52 Hz, se eu não me engano,
que ela é conhecida como a baleia mais solitária do mundo, pela frequência dela ser tão alta que ela não consegue se comunicar com as outras espécies. Sim, eu já li esse artigo, eu já lembro dessas baleias solitárias aí. Eu não lembro como é que 52 Hz, 52 kHz, eu não sei. Mas essa baleia, inclusive, eu não sei se é a mesma, mas ela nunca foi vista. Ninguém viu essa baleia, porque o pessoal usa gravadores autônomos, aquela mesma, não é a mesma, né? Porque ela é apropriada para o ambiente aquático e tudo mais, mas é um gravador autônomo que tu bota lá debaixo d'água. Não tem necessariamente um pesquisador lá embaixo mergulhando para ver a baleia. Eu lembro que tinha um caso assim, tipo, existia o som da baleia, até a área de vida. Eles sabiam exatamente onde aquela baleia estava percorrendo, mas nunca tinham visto ela. Porque a tecnologia tem dessa coisa, né? Ela ocorre aonde? Não Você lembro. sabe? Não lembro. Você lembra, Jana? Lembra? Mas as baleias geralmente têm pelo Oceano Pacífico, se eu não me engano. Legal. Foi. Mas realmente, às vezes acontecem essas alterações, né? Sei lá. Ocasionalmente nasce um indivíduo que tem uma anatomia diferente, nasceu com uma malformidade que faz com que ele tenha um som muito diferente, e isso pode realmente abalar como ele vai interagir socialmente com os outros indivíduos, né? Pode acontecer. Ou, nesse caso, pode ser uma espécie que ninguém nem... Quando tu não vê o bicho, não consegue coletar, não dá pra saber se é espécie nova, se não é. Tu tem só o som como indício, né? Tem só o indício de que precisa fazer mais coisa. Alguém mais Isso quer daí me adicionar? fez lembrar. Oi, Eric. Esse daí que a colega acabou de falar me fez lembrar sobre uma pesquisa sobre um efeito que aconteceu no mar que muita gente até hoje tem dúvida do que aconteceu, do efeito Bloop. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi. É que foi captada uma onda sonora tão grande que acreditava-se que era de um monstro marinho, assim, maior do que a baleia azul. Só que aí, anos depois, descobriram que, na verdade, os sons que ocasionaram isso daí, na verdade, foram de geleiras que estavam sendo... Nossa, que legal. Estavam caindo no mar. Aí Isso é muito legal. o impacto produziu um som tão alto que o pessoal achou que fosse um monstro marinho. Nossa, que legal. Isso encaixa no quesito paisagem acústica que eu deixei pro... Tipo, às vezes a gente não precisa ver para entender alguma coisa que está acontecendo. Tem gente monitorando degelo, realmente tem gente monitorando degelos em alguns lugares. Aspectos relacionados a mudanças climáticas, relacionado a impactos de deflorestamento em alguns locais e coleta seletiva de algumas árvores também. Então, às vezes, do ponto de vista da ecologia, a gente não precisa ver um bicho em especial, a gente pode ver o processo. E muitas vezes os sons podem dar a ideia dos processos. Por exemplo, esse da geleira aí é muito legal, muito interessante. Legal. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre som, alguma curiosidade? Bom, no meu relógio aqui faltam 2 minutos para o meio-dia, então eu vou fechar a aula, tá? Mas quem quiser conversar depois, tá? Fica à vontade, mais dúvidas, enfim, fique à vontade, tá? Para escrever para mim, para Tainara, tá bom, gente? Até a próxima aula, Tainara, obrigada por ter dado essa aula pra gente, foi bem legal. Bom almoço, realmente. Bom Também tô com dia, fome. obrigado pela aula, tchau. Obrigada.